Estou feliz de estar aqui mais uma vez, à tarde, como o pastor Moraes falou, abordei o tema do meu mais recente livro. Não é o último livro, tá? Espero que não. É o mais recente. E, sobretudo, hoje à noite que meus pais estão aí, né? Acenem aí. Ele é o mais bonito depois de mim e ela é a mais bonita depois de Kelly. Então é fácil de saber, tá bom? Meus pais estão aí. Minha esposa estava aqui à tarde também, né? Fábio é um amigo, não é de infância não, mas já faz uns 15 anos que a gente é amigo e... Né? Da Liana também a gente é amigo, mas de infância, né, Dara? Aí sim, mas ela é também aluna aqui, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui e também com vocês, tá bom? Bem, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, Mateus 24, 35. E eu vou falar, eu não vou pregar nos modos que nós conhecemos de pregação, tá? Então, você, meu querido aluno de homilética, pode tirar o cavalo na chuva, não vai ser hoje não. Eu vou falar sobre o que eu escrevi aqui nesse livro, cujo título é Novo Testamento, Desafios Históricos e Atuais. Tá? Acharam já a passagem, né? E diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E foi o nosso Senhor Jesus que disse isso. Tá bom? Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela Tua palavra que jamais passará. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de conversar a respeito disso. E nós te pedimos que o Senhor nos instrua com base na Tua palavra e naquilo que o Senhor vem fazendo ao longo da história, Pai. Que o Senhor preserve a Tua igreja no século XXI, para que receba a Tua palavra como ela é, Senhor. Que receba a Bíblia como ela é, a Tua palavra. Amém. Bem, esse livro é fruto da minha pesquisa do mestrado. Eu concluí o mestrado aqui em Novo Testamento, aqui mesmo na Juvep, e a minha banca foi em 2013, foi em outubro de 2013, eu não lembro bem o dia. E esse tema sobre o cânon bíblico e questões adjacentes já me interessava antes de entrar no seminário. Eu entrei em 2005, mas a partir de 2005 eu passei a pesquisar com mais afinco esse tema. Então esse trabalho mexe com pelo menos 4 áreas da teologia: história, crítica textual, Bíblia e teologia. Então foi um trabalho realmente que foi difícil de fazer, tá? O professor Marcos Trupp, que estará ministrando um módulo no mestrado nesse mês, se Deus quiser, mais um módulo, Teologia das Epístolas Gerais. Vocês estão convidados, qualquer aluno, qualquer irmão que tenha curso superior pode ingressar no mestrado. Nosso mestrado é modular, você pode nos procurar depois. Custa bem baratinho e vale muito a pena. Marcos Trupp também foi meu orientador durante o mestrado, ele fez o prefácio desse livro. E a doutora Bárbara, que todo mundo aqui conhece, fez a apresentação do livro. Na verdade, Bárbara havia me pedido o PDF para fazer a leitura, e eu passei, mas pedi que ela não repassasse para ninguém, porque eu tinha intenção de publicar o material. Então ela quebrou o nosso acordo e enviou, mas eu já perdoei, né? Porque ela enviou para a Shed. Ela gostou e ela enviou para Dr. Shed, indicando para publicação na Vida Nova. Então já valeu demais a pena para mim, né? E depois que ela enviou foi que ela me disse: não, já está perdoada, Bárbara, fica tranquila. E a Shed falou para ela enviar para a editora e tal. Depois ela encaminhou o e-mail que teve de resposta da editora, com o chefão lá, Ken Lee Davis. E é claro, ninguém me conhece a nível nacional e eles não publicariam, mesmo se tiver ficado bom. É vocês que vão dizer se ficou bom. Porque não vende. Tudo bem, não tenho mágoas da Vida Nova não, eles estão certos. Eu faria a mesma coisa.
Mas para mim já valeu. Mas para mim já valeu, né? Ela ter mandado por conta própria para a editora. Então eu já fiquei muito satisfeito. O livro está dividido em 3 partes, que originalmente eram 3 capítulos. A formação canônica do Novo Testamento. O segundo, a recepção canônica, os cristãos e o Novo Testamento em diversos períodos da história da igreja. Vou abordar melhor. E a terceira parte, rejeição e aceitação canônica, o recebimento das escrituras sagradas na igreja contemporânea. Eu e minha editora, que não por coincidência é minha esposa também, achamos melhor destrinchar e dividir em um maior número de capítulos para facilitar a leitura, porque 3 capítulos ficaria, imagina, 120 páginas, 3 capítulos só, ficariam bem compridos e bem desinteressantes. Então, ela fez um sumário, adotei quase tudo que ela sugeriu e dividi o livro em 10 capítulos. E eu vou falar sobre cada um deles, mas prometo ser breve. No primeiro, eu falo sobre a inspiração do Novo Testamento e suas implicações, inerrância e suficiência. Então, todos nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas o que talvez alguns de nós ainda não saibamos é que quando Paulo escreveu lá, o que hoje é 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para isso, isso e aquilo outro. Na verdade, a palavra lei, theopneustos, não quer dizer inspirada por Deus, mas quer dizer expirada por Deus. Então, é o contrário. Inspirar significa colocar ar para dentro. Então, eu inspirei e agora eu expirei. E aí que está o X da questão, porque expirar em língua portuguesa também significa o que mesmo? Morrer. Então, os tradutores preferiram colocar nas nossas Bíblias que toda a Escritura é inspirada por Deus, porque todo brasileiro tem um conceito mínimo de inspiração, mesmo que seja poética. Então, a gente diz que alguém pintou um quadro muito bonito. A gente diz que o músico estava inspirado quando fez determinada canção. A gente diz que um atleta, sei lá, o Usain Bolt, estava inspirado nas últimas 3 Olimpíadas, né? Ganha tudo, o homem, ninguém é mais ligeiro do que ele. E às vezes a gente até diz, quando um pastor prega um sermão muito bom, que o pastor estava inspirado, né? Ou às vezes ironicamente, quando o pastor fala demais, né? Passa 5 horas falando, o pastor estava inspirado, né? Inspirado em itálico, né? Ironicamente falando. Mas essas inspirações, esses exemplos todos, nada tem a ver com a inspiração da Bíblia, tá? A Bíblia foi soprada por Deus. E a comparação da própria Bíblia é que quando o Senhor criou o ser humano, ele soprou no homem e o homem passou a ser alma vivente. Então, de modo similar, Deus soprou sobre os escritores e eles registraram a Bíblia. Por isso a Bíblia é soprada por Deus. É um livro divino e humano. Divino em primeira instância porque tem origem em Deus. E humano porque foi registrado por homens em linguagem humana. Então, verbo na Bíblia é verbo. Substantivo na Bíblia é substantivo. Figura de linguagem na Bíblia é figura de linguagem. E como tal, deve ser interpretado de acordo com as regras gramaticais. Então, a Bíblia foi inspirada por Deus. E nesse capítulo nós discutimos a respeito das teorias sobre a inspiração e há diversas delas, né? Há uma teoria que diz que toda a Bíblia foi narrada ou ditada por Deus. Há quem acredite nisso. Há outra que diz que Deus apenas iluminou os pensamentos humanos e aí eles decidiram escrever com base na sua própria experiência. E há outras teorias que vocês, espero, lerão, tá? Mas a inspiração das Escrituras garante a sua inerrância e a sua suficiência para a fé cristã. O fato de dizer que Deus inspirou a Bíblia é como se nós disséssemos que Deus garante quem garante o seu ISO 9001. É Deus quem faz o controle de qualidade do texto bíblico. Então, Deus, como o autor supremo da Bíblia, garante que a Bíblia é um livro sem erro histórico, sem erro gramatical,
nos seus autógrafos, isto é, nos seus escritos originais, que nós já não dispomos hoje, né? Nós, no máximo, temos hoje, mais próximo dos autógrafos, cópias de cópias de cópias de cópias. É a palavra cópia 4 vezes, tá bom? Então, é a 5ª geração dos textos bíblicos. Mas isso é outro assunto, isso é outro assunto. No capítulo 2, a suficiência das Escrituras é algo que nós devemos debater na nossa época, porque tem sofrido muito ataque à doutrina da suficiência das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a Bíblia é suficiente para o propósito pelo qual ela foi escrita. Então a Bíblia não teve o propósito de ensinar, não tem o propósito de ensinar matemática, por exemplo. Então ninguém deve se basear estudando a Bíblia para fazer concurso em uma prova de matemática. A Bíblia foi dada por Deus para que o seu povo ou a humanidade possa se relacionar com ele. Então, para isso, a Bíblia é suficiente. Ou seja, não há nenhum outro livro que pode ocupar este espaço. Esse espaço é único e é da Bíblia. Isso quer dizer também que nem o credo e nenhuma confissão de fé da minha ou da sua igreja, e nenhuma, entenda-se, nenhuma em nenhuma época pode ser comparada à Bíblia. Então, nós não devemos interpretar a Escritura com base no credo ou na confissão de fé da nossa igreja. É o contrário. É da Bíblia para as demais outras coisas, tá? E aconselhar. Devemos aconselhar com base na Escritura. Com base na Escritura, tá? Se a gente não aconselha com base na Bíblia, enquanto cristãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nosso aconselhamento deve ser bíblico. Aquilo que está em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, aconselhai-vos mutuamente, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando a Bíblia está habitando ricamente em nosso coração, a palavra de Cristo, aí a gente pode fazer isso. Pastorear uns aos outros. É o segundo tipo de pastoreio que a Bíblia menciona. O primeiro é dos pastores ordenados. Mas o cristianismo é a única religião que eu conheço que todos são sacerdotes. Então o pastor não é o sacerdote dos crentes. O sumo sacerdote dos crentes não é o pastor, é Jesus Cristo. O pastor é um sacerdote entre os crentes que foi ordenado para exercer, para liderar a igreja, tá? Mas ele é tão sacerdote quanto qualquer outro. Isso só no cristianismo. Capítulo 2, o conceito de cânon. Então, no capítulo 2 eu vou dizer o que é cânon, todo mundo aqui já sabe. Aquela regra ou vara para medir, que passa a ter agora um sentido metafórico, um sentido figurado, e o cânon diz respeito a quais livros devem compor a Bíblia. Sabe Colossenses 4,16, que esta carta seja lida na igreja de Laodiceia, e aquela carta seja lida entre vós. Se por acaso encontrássemos, só para vocês terem ideia, esse ano já foi encontrado mais de 30 manuscritos gregos do Novo Testamento, só esse ano, até agora, até hoje, amanhã, só Deus sabe. Se a gente encontrasse essa carta de Paulo aos Laodicenses, será que a gente colocaria na nossa Bíblia? Então eu vou discutir esse tipo de coisa aí. Se você quiser saber a minha opinião, leia o livro. No capítulo 3, vou falar sobre os livros do Novo Testamento aceitos no cânon da igreja. Então, no primeiro século, não foram produzidos apenas os 27 livros pela igreja, os 27 livros que nós temos hoje no nosso Novo Testamento. Muita literatura foi produzida, muita mesmo, tá? Então, por que só entraram esses 27 livros? Porque eram os únicos inspirados. Mas como é que a igreja sabia que esses eram os únicos livros inspirados por Deus? E aí, eu vou traçando o roteiro aqui. Quais critérios os irmãos adotaram para discernir quais livros deveriam adotar. E eu falo também dos cânones mais importantes dos primeiros séculos. O cânon que nós temos é chamado de atanasiano, por causa de Atanásio, vou falar melhor sobre ele. Mas não é o único. Houve vários cânones que determinadas igrejas de determinadas regiões adotaram. Isso aborda no terceiro capítulo. No quarto capítulo eu passo a traçar então a ideia de como o cânon do Novo Testamento foi recebido nos principais períodos da história da igreja.
E no quarto é sobre o período patrístico. E eu foquei em 3 personagens: Marcião, Montano e Atanásio. Marcião, o herege, como nós sabemos, foi muito importante para a formação do cânon, tá? Ele teve a sua participação. Montano entrou no trabalho porque ele e seus discípulos e discípulas acreditavam que as revelações que ele tinha, ou dizia ter, eram equivalentes à Bíblia. Eram revelações canônicas. E eu coloquei ele aqui para fazer uma ponte com Kenneth Hagin no século XXI, com quem eu vou concluir o trabalho. E Atanásio era um bispo e ele escrevia cartas para as igrejas que estavam sob sua jurisdição a cada Páscoa. E uma dessas Páscoas, na Páscoa do ano 367 da era cristã, ele escreveu uma carta, e é o documento mais antigo que nós temos até hoje, que menciona os 27 livros do Novo Testamento na ordem em que eles estão até hoje na nossa Bíblia. Então, por isso o nosso cânon é chamado de atanasiano, tá? Já não tem nada a ver com Atanasá não, tá? É de Atanásio. No quinto capítulo, eu trato sobre o período, a recepção do Novo Testamento no período escolástico. E aí eu foquei em Anselmo e Tomás de Aquino, teólogos católicos. Não houve, nessa época, dúvidas em relação ao cânon, a recepção do cânon. O cânon que eles receberam é o mesmo que nós recebemos, o do Novo Testamento. A questão aqui é como eles interpretavam as Escrituras. Eles interpretavam com base na filosofia. E é aqui que o bicho pega. Por isso que entraram nesse trabalho. No sexto capítulo, falou da recepção do Novo Testamento no período da Reforma Protestante. E eu quero tentar corrigir algumas injustiças aqui. No período da Reforma, eu foquei em Lutero, Calvino e Thomas Cranmer. Então, Martinho Lutero é até hoje injustiçado. Por quê? Ele dizia que a epístola de Tiago era uma epístola de quê, gente? De palha. Mas vamos ver como era o contexto de Lutero. Porque julgar alguém fora do seu contexto é uma tremenda injustiça. Lutero viveu no século XVI. E no século XVI, um dos maiores cobradores de indulgências, chamado John Tetzel, criou o ditado que dizia o seguinte: cada moeda que tilinta no fundo do cofre da igreja é uma alma que sai do purgatório. Então ele vendia o perdão dos pecados, ou supostamente o perdão, as famosas indulgências, um documento, um pedaço de papel, que tinha o selo de aprovação do Papa, e eles diziam que quem comprasse aquilo já estava livre do purgatório. Aí você podia comprar documentos, indulgências, para tirar seus entes queridos que já morreram sem certeza de salvação. Então, para alguém que vive nesse contexto, que começa a ler a Bíblia, e à primeira vista, a carta de Tiago ensina a salvação pelas obras, notem que eu disse à primeira vista, então, à primeira vista também Lutero passou a chamar Tiago de epístola de palha, mas ele não permaneceu com essa ideia até o fim de sua vida. Tanto que quando ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, ele colocou sim Tiago lá no seu cânon, tá? Então, sobre Lutero tem isso. Sobre João Calvino. João Calvino acreditava basicamente no mesmo cânon que nós, tá? Recebia os 27 livros como livros da parte de Deus, só que ele tinha uma dificuldade com a segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, nas palavras de Calvino, era um pseudepígrafo. O que é um pseudepígrafo? Não é meramente um falso escrito. Não é isso. Pseudepígrafo é o seguinte: o apóstolo Antônio Moraes tinha uma comunidade de fé. E aí, depois de 50 anos que o apóstolo Antônio Moraes faleceu, um grupo de discípulos que teve contato com os ensinos dele gostaria de escrever um livro, Teologia do apóstolo Antônio Moraes. E aí ele colocava o nome como autor, digamos, os netos de Débora. Colocava o nome do autor, apóstolo Antônio Moraes. Todo mundo sabia que não teria sido o apóstolo Moraes quem tinha escrito aquilo. Mas o autor colocava o nome dele, o escritor colocava o nome dele na autoria para ganhar audiência. Então as pessoas que gostavam da teologia dele, quando ele estava vivo, iriam ler seu livro.
Então, para Calvino, 2 Pedro foi escrito por um discípulo de Pedro. Não é que ele estava dizendo que o discípulo escreveu como amanuense, né? Aquele que redigia, como Tércio, que escreve Romanos para Paulo, ou o próprio Silas Silvano, que escreve a primeira carta para Pedro, né? 1 Pedro 5,12, Pedro diz isso, que é Silvano quem está escrevendo ali. Mas alguém depois, posterior, tá bom? Se alguém duvida disso, leia o prefácio do comentário de 2 Pedro escrito por Calvino. Podia ter sido aceito lá pela editora. Pois é. E Cranmer, Thomas Cranmer, anglicano, tem lugar aqui na Reforma porque ele escreveu os 39 artigos da religião cristã. Aquilo que serviu de base posteriormente para a Confissão de Fé de Westminster e por aí vai. Então, por isso, ele recebeu também um cânon de 27 livros do Novo Testamento, tá bom? 7º capítulo. E aqui o negócio começa a complicar, né? Recepção do Novo Testamento no período moderno. Eu começo com Friedrich Daniel S. Schleiermacher. E vocês estão tentando corrigir meu alemão, mas eu estou no Brasil e sou nativo, tá bom? Então eu posso falar português, aportuguesar. Schleiermacher nasceu no que hoje é conhecido como Polônia. Na época não era Polônia, mas é naquela região. Ele é conhecido como o pai do liberalismo teológico. E o liberalismo teológico ensina, não apenas ensinava, tá? Ele está forte e atuante, aqui no Brasil também, infelizmente. O liberalismo teológico ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, um teólogo liberal não vai acreditar que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas apenas aquilo que for conveniente para ele. E aí, o que é a palavra de Deus dentro da Bíblia? É isso, aquilo, outro? Depende. Nem eles concordam com tudo. Há discordâncias entre os diversos teólogos liberais. Segundo personagem do período moderno é David Friedrich Strauss. Ele acreditava que os milagres de Jesus eram mitos. Então, para Strauss, quando os evangelistas narram que Jesus andou sobre as águas, nada mais aconteceu do que Jesus andar sobre um banco de areia. E aí eles vão dizer, sobretudo Strauss diria, na verdade, os evangelistas quiseram enfeitar um pouco a coisa, poetizar, e disseram que ele caminhou sobre as águas, mas todo mundo sabe, ninguém anda sobre as águas. E quando eles viam, por exemplo, o fato de Jesus, a Bíblia dizer que Jesus ressuscitou corporalmente, eles diriam, não, Jesus não ressuscitou mesmo, porque morto não ressuscita. Jesus ressuscitou é uma forma poética dos apóstolos e dos escritores do Novo Testamento nos informar que Jesus ressuscitou na pregação e na memória dos apóstolos e dos irmãos. A semelhança daquela avó nossa que já morreu, que quando a gente fala dá saudade, mas ela está ali viva na nossa memória. Então, para ele, era assim que acontecia. E aí, eles diriam isso sobre qualquer tipo de milagre mostrado nos evangelhos, inclusive a multiplicação de pães e peixes. Porque eles diriam, não, cada um na verdade levou sua lancheira. E Jesus, que era um homem muito bom, do coração muito grande, disse para os discípulos dar ao povo de comer, e cada um pegou sua lancheira e tal. Jesus não multiplica pão. Eu quero ver como é que ele vai explicar Jesus multiplicando pão e peixe na minha casa toda semana. Eu quero ver eles explicarem isso, tá bom? O terceiro personagem, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi discípulo de Karl Barth, e ele não morava mais na Alemanha quando Hitler ascendeu, e quando Hitler começou a fazer tudo de bom que fez lá na Alemanha. Então ele saiu dos Estados Unidos, onde ele morava, voltou para a Alemanha para resistir a Hitler. E muita gente tem dito atualmente que Bonhoeffer, na verdade, nos últimos dias da vida, apostatou da fé ou abriu mão de muitas das crenças ortodoxas, mas não é possível averiguar isso, porque na pesquisa eu verifiquei que isso é só boato. E nós, crentes, somos muito bons em boatos, né? Muito bons. Mas Bonhoeffer era mais crente que seu discipulador Karl Barth. Karl Barth era neo-ortodoxo, né? O neo-ortodoxo ensina que a Bíblia nem é a palavra de Deus, nem a Bíblia contém, mas a Bíblia se torna a palavra de Deus. Isso é muito praticado atualmente, e mesmo que ganhe outro nome. Como é isso? Você lê uma passagem da Bíblia
e aquela passagem te emociona. Então aquilo se tornou Bíblia, ou palavra de Deus para você. Isso é neo-ortodoxia. A Bíblia nem é a palavra de Deus, nem contém, se torna. Mas Bonhoeffer não acreditava assim. Barth é quem acreditava assim, seu professor. Bonhoeffer, a história diz que durante poucas horas antes de ser martirizado, ele estava orando de joelhos e passou horas em oração e se levantou e foi para o martírio. Ele morreu sob as mãos de Hitler, tá bom? 8º capítulo, e o título é A Insuficiência das Escrituras Sagradas no Neopentecostalismo. Porque para o neopentecostalismo, as Escrituras nem são sagradas, nem são suficientes. O neopentecostalismo, na minha opinião, nem deveria ter esse nome. No começo, sim, quando eles se desvincularam dos pentecostais e passaram a enfatizar alguns dos aspectos dos pentecostais, como os dons de línguas, profecia e curas, mas hoje em dia o neopentecostalismo não é mais isso. Então eles fazem de tudo, na maioria são homens, da maioria os líderes são homens inescrupulosos, eles fazem de tudo para alcançar o que eles planejaram. O objetivo deles não é pregar a Bíblia, mas é alcançar os seus objetivos. Então, se eles tiverem de arrecadar 10 milhões por mês no Brasil, através da fogueira santa de Israel, eles vão fazer de tudo para chegar nesse objetivo, e aí do pastor que não alcançar a sua meta. Ao contrário de Dilma, eles têm metas, tá? Eles têm metas. E eles sabem articular uma frase na outra, ao contrário de Dilma também, né? É por isso que tem arrebanhado muita gente. Eles não têm nenhum respeito para com a palavra de Deus. Nenhum mesmo. Eles não estão preocupados em ensinar a palavra de Deus. Na verdade, eles nem conhecem a palavra de Deus, tá? E isso me lembra um episódio que eu estava com minha esposa, passando ali na frente da Igreja da Graça, que não era aqui na Pedro I ainda, era ali na Santos Dumont, e tinha uma faixa lá, fazendo como Sansão, rasgando o leão e comendo mel. E meu Deus, que absurdo. Parei, fotografei, tinha um obreiro na frente, bem vestido, mangas compridas, calça social, gravatinha, era um senhor de 50 e poucos anos, aproximadamente. Ele disse: meu filho, está tudo certo aí? Eu disse: tá tudo escrito certinho. Não tem erro de escrita não. Fotograficamente está tudo certo. Mas o que estão ensinando aí é que está errado. Isso o que é? Sansão não podia comer aquele mel era proibido para Sansão. Ele era nazireu, ele não podia tocar em defunto, nem animal morto. Então vocês estão ensinando as pessoas a pecar. Vocês inclusive estão lhe enganando aí, viu? Se eu fosse o senhor, dava uma boa lida lá em Juízes 12, 13, 14 e 15. Você vai ver que o que eu estou dizendo está na Bíblia. Dê uma lida lá para o senhor ver que estão lhe enganando aí. Fui embora. Ele arregalou os olhos assim, tamanho do meu. É possível, tá bom? É possível. Deus queira que ele tenha lido a Bíblia e tenha saído de lá. Outra vez eu estava assistindo televisão em casa e eu estava assistindo um programa da Igreja Universal, ao vivo. Gente, é fonte de pesquisa, tá? Não me julguem. Não me julguem. Eu tenho que dar aula para vocês, tenho que estar informado. E aí, estavam 2 pastores e ligou uma pessoa, não lembro se homem ou mulher, e disse: pastor, vocês ensinam aí que as pessoas têm que dar dinheiro na igreja e vão ficar ricas. Meu irmão, será quem era? E ele disse: agora, interessante, vocês ensinam isso para o povo ficar rico, mas a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Opa, aumentei o volume. Um olhou para o outro, disse: pastor fulano, isso não tem na Bíblia não tem, pastor? Tem não, isso eu nunca vi na Bíblia. Já pensou? 2 cabras de peia, como diria minha avó. Eles não têm nenhum respeito com a palavra de Deus. Nenhum. São líderes inescrupulosos. Eles vão fazer de tudo para tirar até o último centavo do frequentador da sua igreja. Vão fazer não, estão fazendo. No capítulo 9, o título é Novas Revelações Alegadamente Canônicas, Kenneth Reagan. Eu tive de focar em um dos personagens do neopentecostalismo, então eu fui na fonte, que eu já conhecia bem a obra de Reagan, já havia trabalhado num livro anterior também, com Ellen que está ali, escrevemos junto o meu segundo livro. E é interessante que em uma das obras de Reagan, ele diz assim, daqui para frente que eu disser foi Reagan, tá?
estava conversando com Jesus no quarto de um hotel, sentado na cama nós dois assim, e para lá de conversa, 2 horas de bate-papo, de repente vem um demônio, fica no cantinho lá, e Jesus fez de conta que não tinha ninguém ali, só eu e ele com a gente conversando. Mas eu me incomodei muito com aquilo. E daqui a pouco aquele demônio começou a correr para um lado para o outro, levantou uma fumaça no quarto, começou a fazer um barulho, eu não estava mais ouvindo o que Jesus dizia. Nisso, peguei um paraibanês aqui bem claro, e expulsei o demônio. O demônio foi embora. Quando aquilo sossegou, Jesus me disse: ainda bem que você expulsou esse demônio, porque se você não tivesse feito isso, eu não poderia fazer nada. Esse é o Jesus de Kenneth Hagin, um Jesus que não poderia fazer nada. Esse é o Jesus que ele ensina. Esse é o Jesus que o Verbo da Vida ensina. Esse é o Jesus que a escola Rema ensina. Por que eu não tenho medo de ser antiético ou de falar os nomes? Porque nós precisamos dizer os nomes daqueles que estão ensinando o erro, para que o nosso povo, os que não têm tanta informação quanto nós, saibam que não podem nem ouvir esse tipo de gente. A semelhança do que Paulo fazia nas suas cartas. Lembra? Demas, tendo amado o presente século, abandonou-me. Alexandre, o latoeiro, fez isso, fez aquilo. Himeneu, Fileto, fez isso, fez aquilo outro. Tá bom? Então, por isso que eu não tenho vergonha de falar isso. Eles que têm que ter vergonha de ensinar a mentira. Kenneth Hagin disse que se converteu depois de ter ido ao inferno por 3 vezes. Rapaz, eu não sou médico não, mas eu acho que às vezes que ele era meio esquizofrênico, tinha visões, não estou caçoando não, tá? Tinha visões assim, não é normal. Eu acho que às vezes não era só o diabo não, às vezes podia ser doença mental mesmo. Não estou caçoando, estou falando sério. Seus discípulos, Kenneth Hagin morreu em 2003, mas seus discípulos estão aí e não fale nada disso perto de um deles, porque eles vão ficar bravos. Ou fale com muito carinho, né? No 10º capítulo, não pude encerrar desse jeito, um 10º e último capítulo, o título é A Igreja que Recebe as Escrituras como Palavra de Deus. Fiz o seguinte, eu analisei várias confissões de fé e vários credos das principais igrejas do Brasil. Talvez se eu deixar a sua de fora não me leve a mal, tá bom? Já tinha pesquisado tanto que não foi por querer. Então comecei com a confissão de fé de Augsburgo, que foi depois que Lutero começou a reforma, e fizeram a confissão de fé de Augsburgo, embora o próprio Lutero não participou da sua composição. Depois disso, os 39 artigos, a confissão de fé de Westminster e algumas outras confissões de fé de língua inglesa. Falei sobre a Convenção Batista Brasileira, a confissão de fé deles, da Igreja Cristã Evangélica. Alguém aqui conheceu o professor Yuri? Igreja Cristã Evangélica é a igreja de Yuri, a igreja de Zé Humberto, uma igreja de amigos meus também. Ação Evangélica, né? Cadê Mateus aí? Assembleia de Deus. E concluí falando sobre o credo da Missão Pentecostal do Brasil. Na época eu era membro da Missão Pentecostal. Então peguei aquela parte que diz: cremos na Sagrada Escritura como palavra de Deus. Então varia um pouco na composição, na escrita, mas todas essas creem nos 27 livros do Novo Testamento, como nós cremos também. Para concluir em relação ao livro, Deus nos deu a sua palavra e a tem preservado. Como nós temos recebido as Escrituras Sagradas? Cremos que ela é suficiente pelo que diz ser, para o que diz ser. Temos usado as Escrituras com o propósito que Deus nos deu, ou temos procurado palha para substituir aquilo que é mais puro do que a prata, nas palavras do salmista do Salmo 12? Eu quero incentivá-los a escrever teologia. Eu acredito que está faltando teologia no Brasil escrita por brasileiros. Eu gostaria de incentivá-los a escrever, a produzir para a glória de Deus e para a igreja brasileira. Quando estiverem terminando e forem escrever suas monografias, não escrevam um trabalho tão complexo para colocar na biblioteca no final do ano. Escrevam para publicar. Foi o que eu disse a Ellen quando ela me procurou e pediu para ser o seu orientador na monografia. Eu disse: eu topo, com uma condição. Topa publicar depois? Não tenho tempo a perder para fazer um trabalho tão grande e colocar só na biblioteca depois. Se
Se você topar publicar, eu topo lhe orientar. Tá topado, e tá aí. O Evangelho é ostentando aí. Para a glória de Deus. Os teólogos brasileiros são tão competentes quanto qualquer teólogo estrangeiro. O Deus que deu um cérebro para os estrangeiros, deu um cérebro para os brasileiros. Busque. E o processo é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Trabalhe, pesquise, leia e não queira fazer trabalho ou leitura só para passar nas matérias. Não seja aluno medíocre. Eu quero agradecer a Deus por esta obra, por essa publicação. Ele sabe, e os meus amigos, os que estão mais próximos, sabem que não é fácil, não foi fácil. Quero agradecer a minha esposa, Kelly, que também foi a revisora de texto e de diagramação, né? Então ela leu rapidamente o livro. Quero agradecer a meus pais que estão ali, meus sogros que não puderam vir, meus amigos, minha igreja, pastor Adi, que também não pôde vir, meus alunos, sobretudo aqueles com quem nós temos conversado sobre essas e outras questões, e ao Seminário da Juvep pela oportunidade de expor essas ideias aqui. Antes de terminar, eu quero dizer que pretendo publicar mais, para a glória de Deus. Tem um livreto pronto, não quero publicá-lo agora, talvez saia um em dezembro, a minha parte eu já escrevi, vai depender do meu amigo com quem eu estou escrevendo. E tem esse aqui tem 35 mil palavras mais ou menos. Tem um que vai ser a menina dos meus olhos, faz tempo que eu venho escrevendo, está com 30 mil palavras. Se Deus quiser, quero publicar na Semana Santa. Na Semana Santa, se Deus quiser. E deverá ter umas 150, 170 páginas. Orem por mim, não é fácil. Mas eu quero abrir para perguntas, dá tempo de fazer 2 perguntas, eu acho. São 9h20 agora, eu quis ser breve. E também quero fazer um sorteio. Depois das perguntas, se houver, eu vou fazer um sorteio do livro, que seminarista gosta de livro, o resto é resto, tá bom?